pelos que já estão há mais tempo no mercado, que legal. Bom, a gente não pode estender tanto isso, senão a gente vai cansar a audiência aqui, mas ainda tem um monte de perguntas para fazer para você, mas claro. Especialmente eu queria perguntar sobre as dúvidas que os assentadores mais têm. Ok. Por exemplo, dupla colagem. Como é que funciona isso? Essa é uma boa pergunta e uma dúvida bastante oportuna. O que acontece? A norma, ela pede... Só uma parte. Era o caso que a pessoa ia fazer a dupla colagem, mas não tinha mais espaço. Não. Dupla colagem, o que acontece? Ela, dependendo do tamanho da peça, com a premissa qual que é? O objetivo da dupla colagem. Garantir o perfeito contato. Lembra que eu falei que não existe argamassa Wi-Fi? Ela tem que receber contato nas duas superfícies, tanto no verso da peça quanto na parede e na peça. Exatamente. Perfeito. Então, qual que é o objetivo? É desfazer o cordão, que quando é feito a aplicação, ela é com desempenadeira dentada. Na maioria dos formatos, existem vários tipos ali, mas na grande maioria é uma desempenadeira dentada de 8 por 8. Então, quer dizer, vai ficar um cordãozinho de 8 milímetros por 8 milímetros, quadradinho, disposto um ao lado do outro para poder receber a peça. Quando a peça, a norma que ela fala, peças acima de 900 centímetros quadrados, se a gente trouxer para uma base quadrada, é uma pecinha de 30 por 30. Pecinha pequena, 30 por 30. Essa peça não precisa de dupla colagem. Por quê? O assentador ele vai ter força suficiente. Essa área é pequena. Ele tem força suficiente para amassar esses cordões, desfazer o cordão e ele fazer o preenchimento de toda a base da peça. Não ficar aquele poça de ar, essas coisas? Exatamente, exatamente. Okay. Às vezes fica um som cavo, aquele toque, toque, toque. Não é que a peça está descolando, é que ela está suspensa ali, ela não assentou Ficou um espaço adequadamente. Então, quer dizer, até 30 por 30, jogando nessa área quadrada, colagem simples. No pequenininho ele pode empurrar, sai até para os lados e já sabe que meio que pegou tudo. Exatamente, ele já denuncia o preenchimento ali. Aí no grande que pega. Exato. Agora vamos pegar uma peça pequena hoje. A gente vai em qualquer loja, qualquer depósito, qualquer home center, uma peça pequena, uma peça de 60 por 60. O commodity hoje, 60 por 60. Agora vamos enxergar o que a norma falava, peça acima de 30 por 30. Então quer dizer, uma peça de 60 por 60 tem a área de 4 vezes uma de 30 por 30. Né? É como se fosse 4 peças, 2 e 2. Multiplicou por 4 a área. Então, quer dizer, o assentador ele não vai conseguir esmagar o cordão. Já entendeu? Com 60, que é a pedra no 60 ele não vai conseguir. Aí da média. Exatamente. Se ele conseguir na primeira, na segunda, agora se ele tiver 50 metros quadrados para assentar, ele não vai conseguir desfazer o cordão. Aí o cordão ele só vai encostar a peça e não vai estabelecer contato pleno. Vai ficar com menos de 50% de área. Entendendo isso, o que é necessário fazer? Aplicar argamassa na peça, a gente garantiu o preenchimento da peça, em 100% ali. Porque ele aplicou na peça. No chão ou na parede onde ela vai ser assentada, da mesma forma, aplicar o mesmo cordão de 8 por 8 e fazer a sobreposição dos cordões de forma cruzada. Então, quer dizer, com isso que acontece? Um cordão vai interferir no outro, vai expulsar, vai ter ali pequenas bolsinhas de ar que não vão interferir na aderência, mas ele vai garantir o preenchimento na peça, preenchimento na parede ou chão, e quando ele sobrepõe esses cordões, ele garante aí argamassa com argamassa. Aí ela vai se entender e ela vai aderir. Então ele garantiu o pleno assentamento sem ter necessidade de tanto esforço, sem precisar ficar martelando a peça, vibrando a peça para poder fazer essa sobreposição. Agora, sobre a dupla colagem, um segundo ponto que é até um equívoco que muitos têm. Até para facilitar o trabalho, muitos assentadores têm o hábito de pegar essa desempenadeira e fazer os 8 milímetros virar 1,5 cm. Fala, não, eu coloco 1,5 cm por 1,5 cm e não preciso passar na parede, ou não preciso passar na peça, eu aplico uma camada simples bem alta. Ele vai piorar a situação. Por quê? Porque se a dificuldade é de amassar 8 milímetros, você imagina 15 milímetros, que é praticamente o dobro. Não vai conseguir. E se ele passar essa camada na peça,
ele vai ter o dobro de peso para manusear. Você imagina uma peça de 1 por 1 com 1,5 centímetro de argamassa. Ele vai mais que dobrar o peso da peça, então, quer dizer, o esforço físico que o assentador vai ter é muito maior. Ele também então, compromete, às vezes, até o resultado na hora de assentar. Não, o resultado, né? Ele vai ficar pior. Não. Eu sempre falo nas palestras, eu não deveria falar isso, por quê? Você vai gastar bem menos argamassa fazendo 8 por 8 e 8 por 8 e garantindo a plena aderência, ao invés de usar 15 por 15, que você vai gastar mais argamassa e vai consumir mais argamassa. Vai encarecer a obra. Vai encarecer a obra, mas a nossa ideia, como eu sempre falei, é levar a solução. Então, quer dizer, essa instrução, essa orientação técnica, que nem a da Argamax, isso é da NBR, né? A norma de assentamento de paredes, de chão, ela que preconiza a dupla colagem. Então, é um fator bem interessante e que vai, na verdade, facilitar o trabalho do assentador, levar economia e levar mais qualidade para a obra. E esse tema, de uma forma mais ampla, está incluso no programa de treinamento da Argamax também. A gente vai